Good morning, how are you guys doing? 8th grade, oh my god, how are you guys doing? Again, let's go. Alright, então na aula passada a gente começou a trabalhar um pouco com comparisons, comparações, mais específicos sobre cities, cidades, né? E aí a gente esteve trabalhando com alguns adjectives específicos para isso. Como, por exemplo, big, small, modern, ancient, alright? Então, quiet, então alguns adjetivos que descrevem bem as cidades. E aí na nossa aula, na nossa live, a gente trabalhou um pouco com características mais especificamente sobre um país, a Nigeria, certo? E aí vocês tinham que criar as frases, a gente vai estar corrigindo na nossa próxima live. E hoje a gente vai manter o tema, ok? Trabalhando uma competência diferente and a different kind of comparison. Uma comparação também de um modo diferente. Creio eu que vocês vão lembrar. A de hoje é a comparação mais fácil que a gente tem em inglês, porque a gente não precisa fazer modificação em verbo, em adjetivo. E aí vocês conseguem criar as frases bem, sim, facilmente, sem ter aquele tanto de regrinha básica para estar atrapalhando, para estar confundindo, melhor dizendo. Então vamos lá. Basicamente, a gente vai trabalhar na aula de hoje com as pages 12 and 13. Então, na página 12 e na página 13, vocês vão ter conteúdos já vistos, mas a gente vai fazer a resolução desses exercícios, e vocês vão estar praticando ainda mais a comparison, adjectives to describe cities, and rating. Por quê? Página 12 traz pra gente text and comprehension, então vocês vão ter que ler o texto, fazer a interpretação desse texto, e é um text que fala sobre lugares, fala sobre characteristics from places, características desses lugares, ok? E aí, basicamente, nós temos 4 perguntas, ok? A número 3, vocês podem identificar que é mais extensa, certo? Porém, são exercícios fáceis. Então, o texto é uma Touropia, Top Tourist Attractions in Madagascar. Então, nós temos aí as atrações tops turísticas em Madagascar, certo? E a gente tem o Isalo National Park e o Nosy Be. Então são dois lugares com different characteristics in Madagascar to visit. There are top attractions for people to go. And then you have those questions to answer. Look at the pictures and the title of the text. And the title of the text. Discuss the questions with a classmate. Então vocês vão analisar, primeiro, as imagens e também o título do texto. Então qual seria o título? Top Tourist Attractions in Madagascar. E aí, as duas imagens, uma específica de cada lugar, aí vocês vão fazer uma análise geral das characteristics. Ou seja, eu não tenho um adjetivo, e adjetivo não é aquilo que dá característica para um substantivo, então eu tenho imagens cheias de substantivos. O que eu preciso é caracterizar cada um deles, então eu vou fazer uso dos adjetivos para isso. E a gente tem, what do the picture show? O que as imagens estão mostrando? Where is Madagascar and what do you know about it? Onde fica Madagascar e o que você sabe sobre isso? Então, vocês vão fazer isso de uma forma diferente. Aqui fala muito para você discutir com os seus colegas. Como vocês vão estar fazendo de forma individual essa homework, e a gente pode discutir isso na sala, na nossa correção, o objetivo vai ser, vocês vão ter que responder normalmente, ou no livro físico, perdão, ou no livro digital, ou quem quiser fazer no caderno não tem problema algum. O importante é estar respondendo isso para vocês adquirirem mais conhecimento e relembrarem muitos aspectos. Lembrando que esses exercícios não foram feitos anteriormente, ok? Eu peguei os temas do livro, basicamente trouxe exercícios extras para vocês estarem trabalhando. Foi bem raras as ocasiões que eu trabalhei exercícios específicos do livro, principalmente esses de listening, de reading, não foram trabalhados. Eu trouxe textos diferentes para vocês. E agora bem específico e relacionado ao nosso conteúdo mesmo do livro, ok? A número 2 é para vocês lerem basicamente o texto, porque as seguintes 3 e 4 são totalmente sobre essa leitura, essa interpretação de vocês. Então a gente tem check the correct answers. Vocês vão responder 1, 2, 3 and 4, 5, ok? E aí nós temos então, da número 1 até a número 4, eles te dão options A, B, C. E você vai escolher uma das opções correta, então só tem uma. Já na número 5, nós temos aí A, B, C, D, E and F. Então são 6 opções e 4 dessas opções vão estar corretas.
Então, vocês têm que analisar o texto, ler, identificar qualquer dúvida, pode me perguntar qualquer dúvida de tradução. Quando é mais direto, vocês vão lá no DeepL, no tradutor que eu já falo para vocês, busquem essa tradução, esse significado mais rápido, ok? E a number 4, da mesma forma, discuss. Would you like to visit Islo National Park or Nosy Be? Why or why not? Are these parks in Madagascar ecotourism destinations? Why are some destinations called ecotourism destinations? Então, aqui nós temos uma parte de discuss. Essa daqui eu modifiquei para vocês. O que vai ser o objetivo dessa parte? A número 4, eu preciso que vocês gravem um vídeo para mim. E esse vídeo tem que ser enviado no meu WhatsApp. Beleza? E não tem escolha, não tem escapatória. Vale nota, é trabalho, ok? Para complemento da nota do terceiro bimestre, pra gente fazer esse fechamento. E vocês têm uma semana, a partir do dia que eu postar essa atividade, a página 12 e 13, lá no Google Classroom, vocês têm uma semana para fazer esse vídeo e me enviar, beleza? Então vocês podem me enviar até cravado 11h59 da noite do último dia, mas tem que enviar, porque vale nota e se não fizer, não vai ter essa nota, ok? O que vale é a participação. O vídeo, se vocês não quiserem, eles não serão divulgados, ok? Eu quase nunca divulgo os vídeos, então fica mais pra mim, pra avaliar a pronúncia de vocês, o entendimento de vocês e participação, obviamente, porque é importante a gente fazer esses trabalhos que vocês vão ter que fazer pro resto da vida de vocês, daqui até na faculdade. Então, o objetivo vai ser, vocês vão gravar esse vídeo pra mim. Número 1, vocês vão falar se vocês gostariam de visitar esses dois parques e o porquê vocês gostariam. Se não gostariam, vocês vão explicar que vocês não gostariam, mas tem que dar um porquê. O porquê que vocês não gostariam de ir. E a número 2, fala sobre os parques de Madagascar e eles estão relacionados a ecotourism. O que seria ecotourism? Então, ecoturismo é relacionado à ecologia, meio ambiente, você está ali num ambiente totalmente natural e tá participando desse convívio, certo? Então vocês vão me explicar um pouquinho mais o que é o ecotourism, ok? E o porquê que esses lugares são chamados, são caracterizados como ecotourism places, ok? O que eles trazem pra gente quando a gente visita esses lugares que eles são considerados ecotourism? É basicamente específico sobre esses dois, ok? Islo National Park e o Nosy Be. Então não é para ampliar o tema e falar sobre tais parques ou ecoturismo em geral. É ecoturismo nesses dois parques mencionados, ok? No texto. E aí, beleza, então, essa é a página 12, page 12 para vocês, página 12, resolução dos exercícios, ok? E vídeo, não se esqueçam do vídeo. E passando para a página 13, agora a gente vai para comparison, a comparação. Ok? Então a gente vai mudar o tema, mas não por completo. Por quê? A gente vai continuar dando características a lugares, a cidades, ok? Dando os adjetivos corretos, pertencentes a cada uma. Só que o objetivo não vai ser somente esse. O objetivo vai ser uma estrutura nova gramatical para a gente estar criando frases usuais do dia a dia. Lembra que na primeira forma de comparação a gente trabalhou com small adjective, ok? Ou short adjective, long adjective. Para short adjective nós tínhamos o than, e aí para adjetivos grandes, long adjectives, nós tínhamos o more adjective than. A gente fazia um complemento, São Paulo is more modern than Goiânia, São Paulo é mais moderna que Goiânia, ok? Vamos dar um outro exemplo, oh my god, Goiânia is more expensive than Trindade, Goiânia é mais caro do que Trindade, ou Trindade is cheaper than Goiânia, Trindade é mais barato do que Goiânia. Então, vocês têm os dois exemplos, ok? Bem práticos. Mas o objetivo da comparison de hoje é simplesmente, vocês vão olhar na página 13 e já identificar de cara, porque a gente trabalhou com isso em sala de aula, que é o as. O que seria a comparação com as? Tanto quanto. Então eu vou dizer que tal lugar é tanto quanto determinada coisa, ok? E vou relacionar um segundo lugar. Ou pode fazer isso com pessoas, objetos, animais, não tem problema algum. Só que a facilidade desse tipo de comparison, basicamente, eu não tenho que modificar o meu adjetivo. Se eu coloco as, eu coloco o meu adjetivo normal, igual a gente tem eles nas tabelas, igual a gente aprende a forma básica do adjetivo ali mesmo, e eu coloco o segundo as, comparo os dois lugares ou duas coisas que eu quiser. Então eu vou falar aqui, Goiânia é, lembra que tem que ter o is para dar uma concordância bonitinha para nossa frase, para ficar gramaticalmente correta. Goiânia is
as big as São Paulo. Goiânia é tão grande quanto São Paulo. Óbvio que não, mas é uma comparação só para vocês entenderem. Então eu usei um adjetivo big, que é um adjetivo pequeno. Eu não modifiquei nada no adjetivo, eu simplesmente coloquei as big as e fiz a comparação. Goiânia é tão grande quanto São Paulo. Agora vamos usar um adjetivo grande. Goiânia is as expensive as São Paulo. Goiânia é tão caro quanto São Paulo. Aí já está um pouquinho mais parecido. Goiânia é cara. Então, a gente tem agora um adjetivo grande. Eu utilizei tanto big, que é um short adjective, quanto expensive, que é um long adjective, ok? Então eu não modifiquei nada nos dois. Eu simplesmente coloquei o adjetivo no meio da estrutura as. Beleza? E comparei os dois lugares como vocês puderam ver. Então vocês vão dar uma analisada. E a number 5, na page 13, a número 5, na página 13, diz pra gente: Read this ad about South Africa. Check the correct answers about the highlighted expressions. Então, nós temos um texto about South Africa, sobre África do Sul. Até um tema que vocês trabalharam, certo? No ano passado, não foi? No 7º ano, vocês fizeram um mapa da África, só que vocês fizeram totalmente do continente africano. Aqui é um texto somente sobre South Africa, África do Sul. E a gente tem aí 3 lugares diferentes: Port Elizabeth, Pretoria e Johannesburg. Então nós temos 3 lugares. E aí, vocês vão checar, ok? As expressões que foram utilizadas aí. Elas estão highlighted, destacadas. No Port Elizabeth, vocês... perdão. Na introdução, nós temos as beautiful as. Tão lindo quanto. No Port Elizabeth, nós temos aí not as large as. Não tão grande, expansivo quanto. Tananã. No Pretoria, nós temos as friendly as. Tão amigável quanto. Em Johannesburg, as big as. Tão grande quanto. Então a gente viu que tem adjetivos grandes e adjetivos pequenos, eles não se modificam, a gente só acrescenta eles, só insere eles no meio das duas expressões as e as, ok? E aí nós temos as questions, as perguntas. 1, 2 and 3. We use as to compare. Nós utilizamos essa expressão as para comparar. Aí 2 coisas, 3 ou mais coisas. Lembra que eu falei na aula passada isso? Eu vou até responder essa daqui junto com vocês para vocês não confundirem. Quando a gente trabalha com comparison, comparação, tanto com more than, than ou as, nós comparamos 2 coisas, 2 pessoas, 2 animais. Quando a gente quer comparar uma coisa com outras, ok? De um determinado grupo, por exemplo, a gente usa o superlativo, que vocês vão ver depois, ok? Então, comparison, quando a gente trabalha com comparison, a gente trabalha com 2 comparações de 2 pessoas. 2 coisas, 2 animais. 2 coisas, 2 pessoas, 2 animais, ok? Então, não esqueçam isso, porque comparação com mais pessoas, mais coisas, é outra parte da gramática. Beleza, então. Aí nós temos a number 2 e a number 3, número 2 e número 3. E aí nós temos a number 6. Make sentences using as to compare 2 places you know. A própria número 6 já respondeu. Então aí fala para vocês compararem 2 lugares que vocês conheçam. Nós temos aí os adjectives dentro desse quadro, violet. E aí nós temos big, exotic, famous, friendly, high, low, polluted and populated. Então nós temos grande, exótico, famoso, amigável, alto, baixo, poluído e populoso. Vocês vão criar uma frase para cada um. Professor, não tem linha suficiente. É comum isso de todo livro de inglês. O livro de inglês nunca tem espaço para a gente escrever, galera. Não sei porquê. Então, vocês podem passar do espaço. Se precisar anotar no caderno, anotem no caderno. Só não esqueçam que vocês têm que criar essas frases com todos esses adjetivos. Quanto mais a gente cria frase, mais a gente escreve, mais a gente anota, mais fácil fica de memorizar esse conteúdo. Principalmente quando é verbo, adjetivo, vocabulário em si, porque não tem outra forma da gente aprender. A gente tem que utilizar para memorizar essas coisas.
ok? Então, vocês vão criar uma frase para big, uma para exotic, uma para famous, uma para friendly, uma para high, uma para low, uma para polluted e uma para populated. Fechou então? Então esse é o objetivo central, o objetivo principal de vocês. Passando para a próxima parte agora, vocês vão ter que fazer o quê? Inserir esses adjetivos no meio da gramática. As, e aí vocês conseguem comparar dois lugares que vocês conheçam. O livro foi bem específico, lugares que vocês conheçam. Então, não vai utilizar, por exemplo, Paris se você nunca foi em Paris. Utilize exemplos simples, exemplos que são fáceis do cotidiano, que realmente vocês tenham domínio sobre. Por quê? Porque vocês acabam assimilando melhor do que utilizar um exemplo bem louco que vai fugir muito da realidade de vocês. Beleza? Então, por exemplo, eu vou usar exótico. Qual o lugar mais exótico que eu já fui? Aí o entendimento de exótico é de cada um. É como você vai interpretar essa palavra. E aí você vai colocar um outro que não é nada exótico, que não é nada a ver, porque o objetivo é esse, é falar que um é mais do que o outro, comparando essas duas coisas. Beleza? Então, objetivo da aula... Aí a gente vai finalizar nessa número 6, ok? A número 7, essa parte da communication, não precisam ser feitas, porque já é muita atividade para vocês. Então, só recapitulando. Page 12, página 12, interpretação de texto, ok? Leiam o texto, respondam com atenção. Número 4, vocês vão gravar um vídeo curto explicando o que é o ecoturismo nesses dois lugares e se vocês gostariam de visitar esses dois lugares aí, beleza? Em Madagascar, e o porquê que vocês gostariam. Então, um vídeo breve. E este vídeo, assim como todos, eu sei que vai surgir pergunta depois, e eu já vou falar direto aqui, ó. Não é para ser feito em português, assim como nenhum vídeo que eu pedi para vocês era em português, nenhum trabalho, é tudo em inglês, beleza? E como que vocês vão fazer isso? Da mesma forma que eu sempre falo para vocês, é vídeo em inglês, vocês criam um roteiro, vocês criam um script. Então eu vou falar isso daqui no vídeo. Anota primeiro, eu gostaria de conhecer esse lugar. Treina. Quem quiser me escrever e me enviar no WhatsApp, e aí eu corrijo para vocês, e aí vocês retomam e fazem o vídeo. Pode ser super bacana, eu auxilio vocês nesse ponto. O vídeo é rapidinho, pode falar direto, é um vídeo de 1 minuto e meio, por exemplo, para ser mandado direto no WhatsApp, no máximo de 1 minuto e meio. Às vezes não vai nem levar isso tudo, porque vocês vão falar só um parágrafozinho bem rápido, ainda mais que é fala, vocês conseguem falar um monte de palavras super ligeiro ali, beleza? Então muita atenção na hora de criar esse texto, esse parágrafo, muita atenção para ver se vocês estão respondendo as perguntas, ok? Number 1 e number 2, e esse é o objetivo da page 12. Voltando, recapitulando página 13, revisamos na verdade o que nós já aprendemos, que é a comparação com as. Quem tiver dúvida, tem vídeo no YouTube sobre essa gramática também, beleza? Aí a gente tem um texto de análise sobre a comparação com as. E número 6, para finalizar, vocês vão criar uma frase para cada um desses adjetivos, comparando dois lugares que vocês conheçam. Beleza, galera do 8º ano? Thanks ever so much. See you. Tanto o exercício que eu passei para vocês para casa na nossa aula de live lá no Google Meet, tanto essa de hoje vão ser corrigidas na nossa próxima live. Beleza? See you then. Qualquer dúvida, só me perguntar. Bye, bye, galera. See you. Bom dia, 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, dia 28 de setembro, nós temos aí uma aula de redação que é continuidade da nossa aula passada. Então, hoje nós estaremos corrigindo os exercícios aí referentes àquela sessão das formas de argumentar. E em seguida eu estarei mostrando para vocês a atividade de casa que vocês estarão realizando durante essa semana, tá bom? Então vamos aí começar a nossa aula com as correções. Porque eu a página errada. Então vamos lá, ó. E... forma de argumentar, não, gente, eu falei errado sobre descrição, tá? Nos estudos anteriores, mostrou-se que a poesia pode manifestar-se em diferentes gêneros. Então, é na pintura, na literatura, música, escultura,
Pode também aparecer grafite, aí não cita, mas ela pode aparecer também em grafite. Então são expressões, né? São formas de se expressar em que a poesia aparece. Outro exemplo de pintura em que é possível identificar a presença de poesia. Então aqui nessa pintura aqui, né, chamada, né, com o título aí de Os Banhistas, de Pablo Picasso. Que elementos da pintura mais chamaram sua atenção? Explique. Uma resposta pessoal para ser feita de forma oral, né? Não dá para nós fazermos aqui. Então, a minha resposta, né, eu colocaria aqui, o que mais me chamou a atenção foi o plano de fundo da pintura, né, que é esse farol, esse barco e as nuvens. Né? Eu tenho uma fascinação muito grande por céu, por nuvens. Então, o que mais me chamou a atenção foi essa composição. 2. Em sua opinião, essa pintura é poética? Que sensações você tem ao observá-la? Então, sim, ela é poética, né? Porque quando você olha a imagem do mar, cores, né, verde, azul, né? Elas te remetem aí à natureza e isso dá uma tranquilidade, uma sensação de calmaria, tá? 3. Descreva a pintura representada. Então, aqui é uma descrição. Então, nós temos aí 3 mulheres tomando sol, né, à beira-mar. Elas estão aí, né, aproveitando um dia de praia, né? Elas estão aí, curtindo, né? Utilizando a palavra que vocês gostam. Elas estão curtindo a praia. Então, uma das coisas importantes a serem observadas nas obras de Picasso é a questão das cores. Então, ele valoriza muito, né, as cores, principalmente azul e rosa. Aqui fica bem evidente aqui o azul e o rosa aqui. Tem o laranja, mas o que fica mais exposto aqui é o verde, né, o tom meio azulado, e o rosa. Que cores predominam na tela? Verde e azul. 5. A escolha das cores está relacionada ao lugar onde as pessoas estão? Por quê? Sim, né? Por quê? Porque é uma praia, né? Então, o mar, né? O céu aberto, são essas cores que têm predominância nesses lugares. 6. Observe as pessoas representadas na tela e descreva as características que elas apresentam em comum, as físicas e as psicológicas. As físicas são mulheres, né? Elas são jovens, elas estão de maiô e descalças. E as psicológicas, como é que eu vou fazer uma descrição psicológica de uma tela? Você vai observar a feição, a postura das pessoas. Então, aqui elas estão tranquilas, né? Elas estão relaxadas. Então, né? Tranquilidade, serenidade, sossego, tá? Tudo isso cabe aí como resposta. Aqui, essa produção de texto, para quem não fez ainda, é para ser postada lá no Classroom, tá? Agora eu vou passar para o nosso slide aqui para falar com vocês sobre a tarefa de casa, que são exercícios que estão disponíveis no Google Classroom. Vou abrir aqui a atividade e mostrar para vocês que atividade é essa, tá? Aglomerações e falta de máscara. É o título aqui. Aglomerações e falta de máscara. Então, aqui nós temos aqui uma charge. Conseguimos ver aqui que tem, né, o mar, né? E aí aqui nós temos a galera lá na praia, todo mundo juntinho. E aí aqui, olha o mate, porque na praia, pessoal, os vendedores, eles vendem mate, né, chamate gelado. E aí que nós temos alguns questionamentos a respeito dessa charge e em seguida sobre essa aqui. Então, a primeira aqui, número 1. O que está sendo retratado na imagem acima? Então, aqui é um exercício que segue a mesma linha dos que vocês fizeram sobre descrição. Só que nós estamos, né, observando também a questão do humor, né, na charge, né, na ironia, tá? Em que local isso ocorre? Vai muito é uma intertextualidade com a pintura de Pablo Picasso, essa charge aqui, tá?
Não encontrei de quem ela é, tá, gente? Eu procurei na internet, mas não encontrei quem é o desenhista. Em que local isso ocorre? 3. Que pistas textuais foram dadas? Né? Quais pistas textuais? Né? Teve aí, o que é escrito aí? 4. Explique a ambiguidade presente na única fala da charge. Eu já expliquei uma para vocês, que é o mate char, né? Mas aí essa fala aí tem duplo sentido. Ou seja, ela é ambígua. 5. Por que o vendedor escolheu logo o mate para vender? 6. Que mensagem a imagem transmite? Comente. 7. Você vê alguma diferença entre aglomerações em lugares abertos e fechados? Por quê? A segunda imagem é essa aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso. Aqui. Tantas pessoas sem máscara, mãe. O coronavírus acabou? Não. O que acabou foi o juízo. 7. Copie da imagem acima um vocativo. Tá fresquinho na mente de vocês aí o que é vocativo. 8. Como você responderia a pergunta do filho? 9. Por que a mãe fala que o juízo acabou? O que você pensa a respeito disso? 10. Quais os diferentes semblantes dos passarinhos presentes na charge? Qual deles você se identifica? Que semblante? É a expressão facial, né? Expressa aí, né, no caso aí, pelos passarinhos. 11. Por que o passarinho acredita que o coronavírus acabou? Tem um motivo aí que ele está acreditando, né? Qual que é o motivo? Então, isso aí é o exercício, né? As atividades que vocês estarão realizando aí em casa, tá? Está disponível lá no Google Classroom, é só vocês ir lá no tópico, lá, redação terceiro bimestre, e atividade dia 28 de setembro de 2020, que vocês irão conseguir localizar ali as instruções para quanto a data e quanto a valor dessa atividade, tá bom? Beijo para vocês, ótima semana, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula. Bye, bye!